Olá, 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 olá. Com um pouquinho de atraso eu sei, me desculpem. Mas a minha aula hoje acabou atrasando um pouco e a gente não pode deixar o aluno com dúvida, certo? Mas, conforme prometido, vou tentar acender uma luz aqui. Vim aqui para explicar o casinho clínico que eu postei ontem para vocês, tá? Que a gente está em discussão aí, na verdade, desde ontem. É um casinho clínico que um paciente teve uma tosse com hemoptoico, ou seja, catarro com umas rainhas de sangue. E como é que vai investigar aqui? Então, ele teve hemoptoico, depois ele começou a ter hemoptise, sangrar muito. E ele não tinha perda ponderal, febre, mal-estar, sibilância, nunca fumou, nunca teve asma, nunca teve bronquite, nada. E aí, esse era o... Vou botar aqui. Esse era o raio-x que ele tinha, que eu postei perguntando da dúvida, tá? Então, o que a gente vê nesse raio-x? Opa, na verdade, o que a gente vê? A gente vê aqui que no lobo inferior, tá? Do lado direito, tem essa dilatação aí que a gente vê que tá mais gordinho e tem uns pontinhos brancos no meio. O que são esses pontinhos brancos no meio? Isso é para ter branco, ou é cálcio, é osso, ou é alguma coisa que brilha mais que osso, que foi o que eu fiz a pergunta. Quando a gente pensa, olha a pergunta que eu fiz e como eu provo que vocês não sabem fazer prova. Vocês pagam caro para um cursinho te ensinar a fazer prova e vocês nem assim conseguem saber fazer prova. Na pergunta que eu fiz era o que brilha mais que osso? Aí um monte de gente respondeu cálcio. Como pode? Você é o Wolverine? Você tem aí dentro dos seus ossos titânio? Não. Seu osso é de cálcio. Então, se alguma coisa tá brilhando mais que seu osso, tá mais branca que o seu osso, isso não deve ser osso. Deve ser alguma outra coisa. No caso desse paciente, e de todos os casos que brilha mais que osso, é metal, tá? Então, esse paciente, a gente olha aí e tem metal dentro do pulmão dele. Como? Porque o metal não vai andando e cai dentro do pulmão, assim, por acaso. Ou você, aspirou, ou aquilo foi colocado. Essa é a pergunta. Então, vou compartilhar aqui a história real desse paciente. A verdade é que esse paciente chegou assim no pronto-socorro, tá? Com a base pulmonar direita toda borrada. E aí, cuspindo muito sangue, muito. Já não era mais hemoptoico, era hemoptise, então não era mais catarro com sangue, era só sangue. E aí um monte de gente perguntou, será que é TEP? Será que é câncer? Será que é malformação? Será que é uma vasculite? E aí esse paciente sangrando muito, se o paciente está sangrando muito e corre o risco de ficar instável, você precisa localizar a fonte do sangramento e resolver aquilo. Então o exame principal a ser feito ali é uma broncoscopia para tentar resolver caso tenha uma úlcera, alguma coisa assim. Ou, se você já tiver certeza do que tem, você manda para a arteriografia, que foi o segundo exame que eu mostrei. Então, desse paciente aí, quando a gente foi olhar o pulmão dele, na imagem de mediastino, ele tinha essa imagem aí, que a gente vê como se fosse esse rabicho aí brilhante, tá? Do lado direito do pulmão, quando você olhar aí, você vai ver essa coisa, tipo esse rabinho aí no meio brilhante. Isso é um vaso. E aí, para mostrar que você não sabe mesmo fazer prova, eu perguntei o que que brilha tanto quanto o sangue. Sangue. Dentro dos vasos a gente tem sangue.
Como é que eu sei, prof? Porque isso é uma tomo contrastada. Então, você vê que tem sangue ali no ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. E você vê que tem aí esse rabicho inteiro dilatado. Isso é um vaso dilatado com sangue. Não tem sangue em volta espalhado. Quando a gente vê a parte do parênquima dele, a gente vê que não tem comprometimento de parênquima pulmonar. Ó, a gente consegue definir ali muito bem aquele novelado, aquele bololô ali, que é um vaso ectasiado e não tem hemorragia alveolar, não teve extravasamento de sangue para dentro do parênquima. O parênquima tá normal. O que a pessoa tem é uma malformação arteriovenosa, tá? Então, porque ela nasceu assim, fez ali um embolado, um mix ali de artéria e vaso que dilatou. E, obviamente, aquilo ali aumenta a pressão e tem risco de fazer uma comunicação endobrônquica e aí a pessoa vai começar a cuspir sangue ou extravasar para o parênquima, tá? Então, nessa tomografia, a gente exclui a possibilidade de ser TEP, de ser neoplasia, de ser vasculite, porque é localizado. Então, quando a gente olha assim, a gente já vê que vai o contraste, que é um vaso, um conglomerado ali de vasos, que é localizado. Então, não é uma coisa sistêmica, é uma coisa ali. E aí, o que aconteceu com esse paciente? Como a gente trata essas malformações arteriovenosas? Primeiro, a gente tem que ver o vaso que irriga, e aí a gente faz o exame, que é o que eu perguntei para vocês, que é esse exame aqui. Isso é uma angiografia, tá? Uma arteriografia pulmonar. Não é uma angiotomografia. Não é tomografia. Isso aí você pegou um acesso venoso e chegou lá dentro do pulmão do paciente e colocou contraste. E aí onde tinha essa dilatação aí da artéria, né, essa malformação localizada, você vê aí que tá bem tumefeito, né, que tem essa tortuosidade, esse enovelamento aí de vaso. Você vê que para cima vai o contraste, vai fininho, né, para baixo tá esse mar aí. Então, esse exame é uma arteriografia ou uma angiografia, que é para ver direto dentro do vaso. Você injeta o contraste, vê onde é que está a origem daquele vaso tortuoso ou do vaso sangrante, nos casos de bronquiectasia. E aí você consegue corrigir localmente dentro daquele vaso que está defeituoso, colocando tipo um plug, um tampão metálico, que é o chamado aí Amplatze, que é esse negocinho aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Tem esses modelinhos aí, que são essas estruturas metálicas que você coloca ali pra tampar o buraco que tá frouxo ali, da onde tá vazando o sangue. E como é uma malformação arteriovenosa, se você tampa a origem, aquilo não vai preencher mais de sangue, tudo bem, é uma malformação, o resto do pulmão tá sendo irrigado pelo vaso normal. E aí você tampa ali aquele negocinho, e aí por isso que aparece aquela coisa que brilha mais que osso no raio-x dele, que é essa coisa metálica aí, que foi colocado dentro para obstruir a passagem de sangue. E aí aqui eu tenho um exemplo para vocês, ó. Aí nessa imagem de cima mostra a dilatação, né, do vaso, e embaixo já mostra o enovelado ali que foi tampado. Então, se você for olhar no próprio raio, ó, aqui mostra depois de colocado o Amplatze, que é esse negocinho aí que fica esses enovelados que tampa o buraco para não vazar mais sangue. E aí não enche aquela região mais de sangue e você resolve a tosse, a hemoptise e tudo. Então, e do paciente ficou assim, ó. Aqui, tá vendo? Ficou só uma bolinha que brilha mais que osso, então é metal, tá? Então brilha bem mais que osso. E aí ficou esse Amplatzezinho aí tampando, e aí você não vê mais aquele enovelado, aquela tortuosidade vascular que tinha dentro do pulmão. Problema resolvido do paciente. Sim, acabou, tá?
Então, ele não tem uma neoplasia, ele não tem um tumor, ele não tem tuberculose, ele não tem vasculite, ele tinha uma malformação arteriovenosa. Problema agora, né? Então, a gente sempre tem problemas na vida. Então, deixa eu colocar aqui a imagenzinha para vocês verem de novo como dá pra ver o clipe. Ali, ó. Então, você vê ali que embaixo, onde tinha aquele borrão, agora ficou com uns pontinhos dentro, só esses pontinhos são metálicos, tá? Beleza. E aí, qual é o problema? Ele corrigiu isso, já tem uns 5 anos que ele corrigiu essa malformação e ficou resolvido, ele melhorou, nunca teve mais nada. Agora, ele começou a ter hemoptise de novo. E ele tá tendo epistaxe, então sangramento nasal. E aí, ele só tinha aquela malformação no pulmão, era um lugar localizado, só e a gente corrigiu. Como ele tá tendo hemoptise, né, hemoptoico de novo e tá tendo sangramento nasal, a gente precisa pensar será que ele não tem outra malformação? Será que não é uma coisa genética que tá fazendo com que ele faça malformações vasculares no corpo inteiro e aí tá fazendo ele sangrar? Porque às vezes a pessoa desenvolve isso ao longo da vida. Existe uma síndrome, uma mutação genética, uma doença que faz da malformação arteriovenosa, que são as MAVs no corpo? Existe. Chama síndrome de Rendu-Osler-Weber, tá? Que é o, né, a gente chama aí de Rendu-Osler-Weber, que essa pessoa pode ter malformação arteriovenosa no corpo inteiro. Então, no nariz, na garganta, no pulmão, no estômago, no esôfago, no intestino. Então, a pessoa, ela se torna um pocinho de malformação arteriovenosa dentro dela mesma. E aí, não é mais uma coisa isolada. E aí, o paciente começa a ter risco de sangrar de novo, recorrente, por qualquer outro lugar. Então, o que me preocupou nesse caso é que ele ficou bem assintomático um tempão e agora ele tá tendo de novo por outro lugar. Então, talvez ele tenha aí essa síndrome de Rendu-Osler-Weber, que faz malformação venosa, né, arteriovenosa no corpo inteiro. Então, eu já pedi uma tomografia nova para ele, pedi aqui uma nasofibroscopia para ver se não tem nenhuma alteração. E aí a gente vai acompanhar para ver se é só porque esse hemoptoico que ele tá tendo é porque o nariz aqui tá seco e tá sangrando e tá saindo junto o sangue no catarro, ou se de fato ele pode ter essa alteração genética. Mas, prof, se ele tiver essa alteração, é genético, não tem como corrigir gene. Mas e aí? E aí que se a gente identificar uma nova malformação pulmonar, a gente vai ter que colocar outro plug ali, outro amplaxzinho para fechar. E se ele tiver no estômago, no intestino, aí tem que ir retirando, porque senão corre o risco de sangrar, tá? Então esse é o nosso super caso para você entender que não, tossir, cuspir sangue não é normal. E que várias coisas podem causar isso. Mas, quando você investiga, você vê que é uma coisa localizada. Então, se é localizado e não acomete parênquima pulmonar, que você consegue delimitar o vaso específico que aquilo tem, não é tuberculose, não é de via aérea, de parênquima, é do vaso. Então, aí você tem que pensar em doenças que podem dar problema localizado de vaso. Nesse caso aí, é uma malformação arteriovenosa, tá? Que pode ser isolada, porque foi assim, ou pode ser associada a essa mutação genética dessa síndrome de Rendu-Osler-Weber, ok? Esse tampão que coloca aí é parecido com quem, por exemplo, tem um aneurisma, tá? Cerebral, e aí precisa preencher ali o negocinho para não correr o risco de sangrar. Faz aquele noveladinho, tampa e aí não sangra mais, tá? Então a gente precisa pensar, primeiro identificar o que não é normal, saber que comum é diferente de normal. Comum significa que naquela situação, naquele contexto, ok, é esperado que a pessoa tenha. Não é normal. Normal é o que 95% da população tem.
Ou seja, você com certeza conhece alguém que tem. Se você não conhece ninguém que tem, não é normal. Vamos ver uma perguntinha aqui. Tudo bem, tudo bem. Existe ablação em vaso pulmonar para paciente com malformação? Ablação, não. Existe esse tampão. E se for uma coisa muito grande, que sangra muito, que só o tampão não deu jeito. Então, por exemplo, nos casos de bronquiectasia sequelar, pós-tuberculose, que faz cavidade pulmonar, que sangra muito, que você não consegue identificar um lugar que está sangrando, aí precisa fazer cirurgia mesmo, tá? Porque não tem como você fechar ali um vaso do pulmão, porque aquilo acaba disseminando muito. Então, aí para esses casos de bronquiectasia, de sequela pulmonar, aí a gente faz cirurgia e retira aquela parte do pulmão para não correr o risco do paciente morrer sangrando. Mas a ablação, assim, de tipo quimioembolia, não. Só tem esse jeito mecânico mesmo, preenchendo lá dentro ou arrancando fora, tá? Então, esse caso foi bem bonitinho, porque na tomografia a gente viu que o parênquima estava normal. Então, isso exclui as possibilidades de comprometimento de via aérea, de parênquima pulmonar, de tuberculose, embolia, neoplasia, e faz a gente focar na alteração de vaso. Se tem alteração de vaso, alteração vascular, aí eu preciso pensar coisas que dão alteração vascular. É sistêmico? Aí eu vou pensar em vasculites, né, que são as inflamações de vaso. Agora, se é localizado, se tudo tá certo, menos aquele lugarzinho, é porque não deve ser uma vasculite, porque não é sistêmico. Então, se é localizado, eu tenho que pensar em que pode acometer um vaso naquele lugarzinho. Uma malformação arteriovenosa. Então, muita gente me respondeu Wegener, Churg-Strauss, né, poliangeite. Isso pode dar sangramento? Pode. Mas isso é multilocalizado no pulmão, não é um lugarzinho. E geralmente tem acometimento de parênquima junto, porque essas doenças, essas vasculites, acabam fazendo hemorragia alveolar. Então o paciente sangra e aquilo inunda ali o alvéolo e fica aquele vidro fosco. Pode não dar e pode dar só os focos ali de sangramento, que você vai ver mais denso. Mas aí vão ser em vários lugares do pulmão. Então precisa fazer essa diferenciação do que é sistêmico, que aí você vai pensar em inflamações sistêmicas, do que é localizado, do que é uma malformação, tá? Uma variante anatômica. Ok? Então esse foi o nosso casinho. Prof, mas é difícil mesmo. Mas, se você nunca viu, você nunca vai pensar nisso. Para isso que eu tô aqui, para te mostrar o que existe, fazer você raciocinar, trabalhar aí o fosfato, entender como é que a gente faz o nosso raciocínio clínico médico. É isso que eu, Beatriz, médica, professora, pneumologista, clínica geral, faço questão de ensinar para os meus alunos, para você que está aí do outro lado. Por isso, eu criei a minha mentoria. A minha mentoria médica se chama A Caverna, inspirada no Batman mesmo, tá? Que é para você sair desse obscurantismo aí, dessa escuridão, e vir em direção à luz do raciocínio, do pensamento crítico médico, para aprender a fazer o diagnóstico correto e aprender a ajudar o seu paciente, raciocinar em cima das coisas que o paciente te mostra. Então, o link da mentoria tá na bio. Eu vou deixar esse vídeo salvo para sempre, não tem limite de horas, tá? E espero que da próxima vez que você encontrar uma malformação aí, artéria venosa, onde quer que seja, no caso do pulmão, você lembre que é uma alteração vascular localizada e que se você fizer uma angiografia, uma arteriografia, você conseguir localizar um pontinho ali de onde sai aqueles enovelados de vaso, você consegue tampar aquilo com um plug e resolver a vida do paciente, ok? Lembra que existe uma síndrome genética que causa malformação arteriovenosa no corpo inteiro, que é a Rendu-Osler-Weber, ok? É isso então, pessoal. Por hoje é só, certo?
Beijo, tchau, boa noite pra vocês, bom feriado, bom resto de semana. Até a próxima.